Devo admitir que eu fiquei meio receosa de falar sobre isso, justamente porque esse assunto tem um certo efeito, sabe, sobre mim. Eu fico um pouco emotiva quando eu falo sobre isso, porque eu vivi isso. Então, falar sobre isso me faz voltar no tempo, e voltar no tempo me faz ficar um pouco emotiva. Mas eu vou contar a minha história, porque talvez vocês aí possam se identificar. Bom, tudo começou com bullying, né? A depressão que eu tive começou aos 11, 12 anos, mais ou menos. Até então eu era uma criança normal, brincava, enfim. E aos 11 para 12 anos, mais ou menos, por aí, por essa faixa etária, eu mudei de escola e eu comecei a sofrer bullying nessa escola. E era um bullying que era frequente e durou 3 anos. Por ser algo frequente, isso sempre ficava martelando na minha cabeça. Eu comecei a ter medo de me aproximar das pessoas, porque eu sabia que, por alguma razão, algo que eu dissesse faria essas pessoas caçoarem de mim, me zoarem. Então, foi quando eu me isolei das pessoas. E aí a depressão só aumentou. Com a depressão, vinha pensamentos de morte, de suicídio. Porque chegou um momento que eu já estava tão cansada de sofrer bullying. Então, cansada de estar em depressão, de não conseguir ter uma vida normal, né? Porque a depressão, ela traz isso, ela impede você de ter uma vida normal, ainda que você pareça que tem uma vida normal, você não vê o mundo de maneira normal, vamos dizer assim, porque você vê através dos olhos da depressão. Então, tudo parece mais melancólico. E quando você é adolescente, está na fase da adolescência, está começando a adolescência, você já é difícil a adolescência, né, em si. Só que você olhar para a vida com o olhar de quem tem depressão, a adolescência passa a ser muito pior. Então vinha na minha cabeça os pensamentos de morte, porque eram como se fossem vozes, pensamentos que diziam que se só eu tirando da minha vida que eu ia conseguir descansar, sabe? E vinha na minha mente as pessoas falando coisas ruins sobre mim. E vinha na minha cabeça, você quer viver assim? É pra isso que você tá aqui? Então, tira logo a sua vida e descansa, você não precisa passar por isso. Uma vez eu lembro que eu estava na passarela andando, já era noite, e eu vi os faróis do carro passando assim por debaixo de mim, e me deu uma vontade de pular ali, mas eu não consegui, eu não tive coragem. E na minha mente começou a vir uma enxurrada de pensamentos dizendo: nem pra se matar você presta, você é tão inútil que nem pra tirar sua vida você consegue. E eu lutava muito contra esses pensamentos, porque eu me perguntava: é isso? Eu nasci pra isso, pra tirar a minha vida? Eu não tinha coragem de fazer isso, mas eu ainda assim estava sobrecarregada. Então foi aí que eu conheci a automutilação. Bom, a automutilação muitas pessoas não entendem, acham que é pra aparecer, acham que é pra chamar atenção, acham que é pra se mostrar, mas não. Como eu não falava com ninguém sobre isso, como eu não falava com ninguém sobre o bullying, como eu não falava com ninguém sobre a depressão e os efeitos que isso causava em mim, eu precisava desabafar de alguma maneira, eu precisava tirar tudo aquilo que estava dentro de mim de alguma forma. E então eu descobri que existia isso, né, que é a automutilação. E aí, a princípio eu ficava pensando: poxa, por que eu vou fazer isso? Mas eu já não tinha nada a perder. Então eu falei: já que estão dizendo que se eu fizer, a dor dentro de mim vai diminuir, então eu vou fazer. E a primeira eu lembro que eu fiz no pé, com medo de alguém ver. E realmente, quando eu estava focada ali em estancar, né, o corte, eu me desligava um pouco da dor que estava dentro de mim. E eu passei a fazer isso com mais frequência. Então eu lembro que do pé eu fui pro braço. E eu lembro que uma vez eu contei quantos cortes tinha e deu 32. No braço, só no braço. E
É difícil falar sobre isso, sabe? Só que aí depois dava vergonha. Dava vergonha porque eu tinha que andar no calor de casaco ou cobrir o braço com alguma coisa sem que as pessoas percebam que era realmente que estava me cortando. E eu vivi assim por um tempo, sabe? A depressão continuou até os meus 18 anos. Então eu vivi com depressão toda a minha adolescência até o início da fase adulta, né? Que é os 18. Claro que a depressão não foi somente pelo bullying. Iniciou com bullying, mas no decorrer da vida foram acontecendo outras situações que fizeram com que a depressão muitas vezes se intensificassem ou diminuíssem, mas por todo esse tempo, dos 12 aos 18, dos 11 aos 18, eu tive depressão. Quando eu fiz 18 anos, eu desenvolvi a síndrome do pânico. A síndrome do pânico começou como um pensamento que eu fui alimentando. E esse pensamento começou a me dar crises de ansiedade. Eu cheguei a vomitar, inclusive, por estar muito ansiosa, né? E não é aquela ansiedade de querer que algo aconteça, é uma ansiedade de você achar que você vai morrer a qualquer momento. E essas crises se intensificaram e se tornaram a síndrome do pânico. Então, eu já não conseguia... Chegou um determinado momento que eu já não conseguia viver. Já não vivia muito antes, né, por causa da depressão. Mas com a síndrome do pânico ficou ainda pior. Porque a depressão era aquela falta de vontade de viver. Já a ansiedade era aquele medo excessivo de morrer. E aí parece muito paradoxal, sabe? Você quer morrer, mas ao mesmo tempo você tem medo de morrer. E era muito pensamento, eram muitos os pensamentos na minha cabeça, eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não conseguia focar, não conseguia organizar os pensamentos. Essas crises se intensificaram tanto que eu já não conseguia dormir. Quando anoitecia, eu já ficava com muito medo da noite. Eram coisas bobas, sabe? Que olhando assim parece bobo, mas aquilo tinha um efeito muito grande sobre mim. E eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais tomar banho, nem pentear o cabelo. Não conseguia sair na rua. Quando saía, né, eu tentei continuar estudando. Me dava crises no curso. Eu tive crise no curso, comecei a chorar, ninguém estava entendendo nada. Entrei pro yoga, né, porque diziam que trabalha a meditação, essas coisas, o equilíbrio mental do corpo e tal. Eu, ok, vou tentar fazer yoga, eu tentei. Só que aí eu tive uma crise na aula de yoga. Eu tava com muita vergonha. No yoga a gente trabalha com equilíbrio, né, também físico. Tem posições que a gente tem que ficar se equilibrando em apenas um pé, né, em uma perna. Eu não conseguia, toda hora eu caía porque eu estava tremendo, eu estava suando, meu coração estava acelerado e não queria atrapalhar a aula, estava com muita vergonha, não sabia como dizer isso, não sabia como pedir ajuda, até então nunca tinha pedido ajuda. Acabou a aula, esperei acabar a aula, saí apressada e ali eu ia tirar minha própria vida, né? Eu ia pra passarela, né? Que como eu moro perto de passarelas, tinha 2 passarelas próximas assim à minha casa, vamos dizer assim, e eu ia me jogar de uma delas. Então a rua do yoga, que eu fazia o yoga, se pegava direto, você saía entre 2 passarelas. E eu fui. Eu andava, eu não sei, não me lembro direito, mas eu andava em passos lentos. Sabe quando a gente já está conformado? Eu andava em passos lentos. E quando eu estava perto, né, de chegar nessa passarela, tinha uma igreja aberta. E, bom, abrindo aqui um parênteses, eu não tinha religião, eu não acreditava em Jesus e eu detestava a igreja que estava aberta.
Mas algo me deu, não sei, dentro de mim, algo me impulsionou a entrar nessa igreja. E eu entrei, minha mãe me chamava sempre pra ir, porque ela falava que isso era porque eu não estava buscando a Deus e tal, me chamou pra ir pra igreja. Eu achava, por nada a ver dizer que isso é falta de Deus, poxa, passando por tudo isso, ela vem dizer que é falta de Deus. E aí, isso ficava na minha cabeça, mas aí eu fui, e essa igreja estava aberta, eu entrei nessa igreja. Estava tendo um culto lá, era uma quarta-feira, estava tendo um culto, já tinha começado. E eu fui e sentei, estava com roupa de exercício, roupa de yoga, né? E eu fui. Bom, eu não estava entendendo muito bem o que eu estava fazendo lá. Eu entrei lá, deu vontade de entrar, eu entrei, eu fiquei lá ouvindo, né, o que o pastor falava. E ele falou, ele abriu a Bíblia, né, ele abriu a Bíblia e falou a seguinte passagem. Eu vou ler aqui, tá na minha Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E quando o pastor falou isso, aquilo ficou na minha cabeça. Pedir, dar-se-vos-á, eu tenho que pedir, eu vou receber. Isso ficava na minha cabeça. Nesse momento eu já achava que Deus tinha me abandonado, porque na minha adolescência toda eu vivi com depressão, eu cheguei aos 18 anos e agora vem essa síndrome do pânico que em poucos meses acabou comigo, eu perdi peso, eu estava fraca já. E eu me perguntava por que eu tinha nascido e agora está dizendo que se eu pedir eu vou receber. E bom, eu não acreditava em Jesus na época, eu não acreditava. E aí eu fiquei assim, entendeu? Será? Sabe? Ficava com aquilo meio assim, receosa. Mas eu não tinha nada a perder. Então eu fui e falei com Deus, sabe? Eu falei que... Não lembro exatamente as palavras, mas era algo do tipo, se realmente isso é verdade, então eu peço a minha cura, porque eu já não estou aguentando mais, eu estou morrendo. Se o Senhor não me curar, eu vou morrer. E foi isso. Eu pedi isso. E naquele momento, eu não sei explicar, mas naquele momento a vontade de me matar passou, sabe? Eu saí da igreja diferente. Eu já não fui pra passarela. Eu fui pra casa. Sabe, eu senti que ali tinha uma esperança. Não foi na igreja que eu achei a esperança, mas foi naquela oração que eu fiz, aquela oração simples que eu nem sabia orar, nem sabia nada, não entendia, não era cristã, não sabia nada. Eu só estava lá pedindo ajuda. E o pastor tinha dito que se eu pedir, eu ia receber. Então eu pedi, eu falei, Senhor, é isso, se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer, porque eu já não aguento mais. E cara, isso faz quase 3 anos. E há quase 3 anos eu estou curada da depressão e da síndrome do pânico. Aquilo tudo saiu, aquele peso que eu sentia saiu, aquela vontade de morrer saiu. Não me corto, não, sabe? Quando você se sente livre de verdade. Hoje eu posso dizer que eu sou livre de verdade. Encosto a cabeça no travesseiro e eu sinto paz, sabe? Eu sinto como se realmente eu fosse livre. Porque muitas pessoas se acham livres, mas elas são reféns da sua própria mente, dos seus próprios problemas psicológicos. E eu estava livre disso e era isso que me prendia. Eu me sentia numa jaula antes. E parece que essa jaula se abriu e eu passei por ela e eu voei, sabe? Pela primeira vez eu me sentia livre. E foi quando a minha vida começou a mudar. A verdade, o que aquele pastor tinha dito era verdade. Eu provei disso, eu provei. Não foi ninguém me dizendo, eu mesmo testei e funcionou. E aí, eu lembro que minha mãe falava que isso era falta de uma relação com Deus. E realmente era, porque depois que comecei a querer saber mais de Deus, aos poucos fui me libertando de tudo aquilo que me prendia, de todos aqueles pensamentos que me atormentavam. E eu entendi
que a depressão realmente é aquela falta de conexão com Deus. Talvez você esteja achando ridículo isso que eu estou falando, mas é verdade. Eu tive que deixar lá o meu orgulho, porque eu não acreditava nem em Jesus, mas eu tive que deixar o meu orgulho de lado. Eu tive que deixar as minhas crenças de lado. Eu tive que deixar o meu eu de lado. E quando eu fui humilde e pedi ajuda e reconheci que existia um Deus superior e que eu necessitava dele, que eu necessitava da ajuda dele, foi aí que minha vida mudou. Então talvez você esteja aqui passando por depressão ou tendo crises de ansiedade frequentes, ou algo assim, sua cabeça te atormenta. Quebra o teu orgulho. Quebra o teu orgulho. Porque talvez falte isso. Você procura vários meios de se livrar disso, mas a resposta está na sua frente. Peça ajuda. Eu tive depressão dos meus 11 para 12 aos 18. Só quando eu pedi ajuda aos 18 foi que minha vida mudou. Isso salvou a minha vida. E se eu não tivesse pedido ajuda a Deus, a Jesus, se eu não tivesse reconhecido a sua existência, esse mês de maio estaria fazendo 3 anos que eu estaria morta.